mesma série ou não? Queremos falar sobre uma coisa legal. Foi Deus quem inventou e é muito especial. Então preste atenção. Papai e mamãe. Olá, queridos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar o nosso tempo juntos. Você assim sentado como você está mesmo. Quero convidar já os pandeiros para chegarem aqui. Um grupo de pandeiros, nós vamos começar juntos. E essas crianças preciosas vão tocar e adorar o Senhor, expressando essa canção através do instrumento, mas através do que você vai ouvir também. E juntos nós iniciaremos aqui na presença de Deus. Amém? Queremos falar sobre uma coisa legal. Foi Deus quem inventou e é muito especial. Então preste atenção para entender. Nosso recado é importante e é pra você. Que bom é ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. A coisa mais preciosa que alguém pode ter não são carros nem maçãs, dinheiro pra dar ou vender. O mais importante, que mais tem valor, é viver com a família nos caminhos do Senhor. Que bom é ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Papai, mamãe, pense sempre em mim. Vocês são um modelo que eu vou seguir. Olhando suas vidas, quero aprender a orar, ler a Bíblia e o Senhor conhecer. Que bom é ter uma família,
meu amor. Que bom é ter uma família, que bom. Abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Minha casa é o melhor lugar, onde eu posso aprender a amar. Vou orar por minha família e sei que Deus vai abençoar. Minha casa é o melhor lugar, onde eu posso aprender a amar. Vou orar por minha família e sei que Deus vai abençoar. Eu amo minha família, 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 eu amo minha família. Dói, 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 chique, chique, dói, dói. Parabéns, que bênção, família abençoada por Deus. Você pode colocar em pé, querido? Já dá uma boa noite aí para quem está pertinho de você. Normalmente a gente chega aqui, vai sentando, vai só esperando a hora do culto começar. E de repente esse seu boa noite aí, o fato só de desejar que esse tempo seja um tempo precioso na vida de alguém, pode ter certeza que já pode ser precioso aqui nesse culto, amém? E juntos, todos juntos, adorarmos ao Senhor e louvarmos a Ele, amém? Que bênção. Vamos orar juntos aqui. Pai querido, muito obrigado por esse mover especial do Senhor em nosso meio. Obrigado pela bênção que o Senhor nos dá de experimentarmos a cada dia o cuidado, o zelo e o amor do Senhor. Obrigado pela misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Deus, porque nós temos muitas razões para louvarmos e adorarmos ao Senhor. E principalmente adorarmos a Ti por aquilo que o Senhor é. Quando nós olhamos todas as circunstâncias à nossa volta, talvez muitas dessas circunstâncias, elas não nos são favoráveis, mas o Senhor toma tudo isso pelas Tuas mãos e começa a nos ajudar a colocar tudo em ordem. Todo o caos que pode existir, o Senhor começa a colocar em ordem. Muito obrigado, porque entre as inseguranças que muitas vezes nós sentimos, o Senhor se torna a nossa segurança. Muito obrigado, porque entre os desafios que são maiores do que nós, o Senhor continua sendo maior do que os nossos desafios. E nesse tempo que estaremos juntos aqui cultuando, ouvindo esta canção executada aqui pelo grupo dos pandeiros, Pai querido, falando sobre o valor da família, sobre o presente que é nós experimentarmos esse sentimento em família. Nós queremos aqui, como família do Senhor, como família que nos reunimos, pois todos nós confessamos ao Senhor como Jesus. Aqueles que estão aqui que ainda não conhecem ao Senhor tão de perto na intimidade, que durante esse culto eles se sintam em casa, porque com certeza a presença do Senhor faz toda a diferença. Dedicamos ao Senhor este culto, dedicamos ao Senhor a nossa adoração, a dedicação. Oramos ao Senhor, Pai, agradecendo ao Ti esse tempo também de batismos que teremos, preparando o nosso coração para ouvir a Tua palavra. E a hora que terminar esse culto aqui, nessa noite, e saímos daqui para irmos para a nossa casa, a gente sai revigorado da nossa fé, comprometido ainda maior contigo, para tudo aquilo que temos programado para essa semana. Oramos assim com fé, porque cremos que o Senhor se faz presente aqui, porque não existe, Pai, em nenhum momento, em nenhum lugar, em nenhum instante, Deus que se compare ao Senhor. Aceita a nossa adoração e aceite o nosso louvor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém, amém. Somente a um Deus assim, nós rendemos o nosso louvor e somente a Eles cantamos, amém?
me curvarei, nem louvor darei a homem, para reino ou rei algum, jamais darei meu coração, ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vou servir aquele que morreu naquela cruz. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé, ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé, ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime e restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Eu jamais me curvarei, nem louvor darei a homem, para reino ou rei algum, jamais darei meu coração, ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vão servir a quem? Vão servir aquele que morreu naquela cruz. Pois somente um Deus assim, somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé, ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé, ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime e restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Deixou seu trono, toda sua glória, pra ser humano, servo sofredor, tão rejeitado, tão maltratado. Que amor é esse, é um servo tão imerecedor. Não quis dominar nem julgar, somente nos mostrar o verdadeiro amor. Jesus se entregou, vitória conquistou, foi lá naquela cruz. Hoje somos livres, temos livre acesso ao Pai por Cristo Jesus. Vamos bem alto cantar. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime e restaura, redime e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor.
pedimos algo a ti e buscaremos ter. Ao te adorarmos, Deus, transforma o nosso ser. Ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, toma, ó Deus, teu lugar, o teu trono, ó vem, Rei dos Reis, Santo Deus, transformar. Senhor, vem, que o Senhor venha sobre este lugar e toma, ó Deus, teu lugar, o teu trono, ó vem, Rei dos Reis, Santo Deus, transformar. Nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos com louvores. Oh, vem, toma, ó Deus, teu lugar, o teu trono, ó vem, Rei dos Reis, Santo Deus, transformar, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, toma, ó Deus, teu lugar, o teu trono, ó vem, Rei dos Reis, Santo Deus, transformar, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó Amém, amém, louvado seja o Senhor, amém. Que o Senhor realmente venha neste lugar com a presença dEle, amém. Diz para quem está do seu lado assim, olha, Deus tem um encontro com você essa noite aqui. Diz aí para quem está pertinho de você,
Deus tenha um encontro com você aqui, amém? Entrai com ações de graça nos seus átrios com louvor. Entrai em sua presença, Cantando grande e forte Bem. a Jeová. adorai. Adorai ao som de trombeta, com pandeiro e harpa também. Todos louvando, exaltando ao Senhor, com o coração dando gratidão. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Para sempre exaltado, Criador de tudo é. Vinde, prostrai diante dele, levantando as mãos em adoração. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Você pode se assentar. Nós vamos agora louvar ao Senhor pela bondade dEle, participando juntos desse momento dos batismos. Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez em festa, quando a igreja pode batizar. É sinal de festa, é tempo de festa, porque mais vale uma alma, diz a Bíblia, do que o mundo inteiro. E aqui estamos com várias almas, né? Com vários irmãos convertidos, lá da congregação Unidos da Fé em Piraquara. Trabalho que começou com o irmão Rogério. Olha a turma lá. O irmão Rogério e o irmão Vanderlei. E da célula se tornou uma igreja, que hoje está sendo pastoreada pelo nosso futuro pastor Franco e o pastor Eduardo, que estarão em breve assumindo ali definitivamente a igreja. Os familiares do irmão Eleandro, da irmã Tânia e da irmã Lidiane, que ficassem em pé para nós conhecermos. Eu acho que se toda a congregação ficar em pé, já estaremos conhecendo todos os familiares aqui presentes. Certo assim? Isso, Deus abençoe a congregação Unidos da Fé. Irmão Eleandro, irmã Tânia e irmão Lidiane, os irmãos creem no Senhor Jesus Cristo como único, eterno e suficiente Salvador? Sim, nós cremos. Mediante a pública profissão de fé dos irmãos, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque Deus é bom, Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Alessandro, João e Wagner. Os
Os irmãos creem no Senhor Jesus Cristo como único, eterno e suficiente Salvador? Mediante a pública profissão de fé dos irmãos, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Irmã Maria, irmã Cibele, irmã Olinda, as irmãs creem no Senhor Jesus Cristo como único, eterno e suficiente Salvador? Mediante a pública profissão de fé das irmãs, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Irmã Cleusa, irmão Wilson, Amanda, uma família querida sendo batizada, né? Pai, mãe e filho. Irmã Cleusa, irmão Wilson, irmã Amanda, os irmãos creem no Senhor Jesus Cristo como único, eterno e suficiente Salvador? Sim, de todo o meu coração. Meus irmãos, mediante a pública profissão de fé dos irmãos, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Tem aqui o Carlos, Emily, Sérgio. Vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único, eterno e suficiente Salvador? Sim. Mediante a pública de fé, confissão de fé dos irmãos, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Estou com a Daiane aqui. Daiane, você crê no Senhor Jesus Cristo Sim. como seu único, eterno e suficiente Salvador? Sim. Irmã, mediante a tua pública profissão de fé, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Deus é muito bom. A gente está celebrando e adorando a Deus aqui pelos batismos. Gente que está nascendo, nasceu de novo no Senhor Jesus e está se tornando família com a gente. Mas eu também quero chamar aqui 2 bebês, trazendo suas famílias, que é gente que está nascendo e que a gente quer apresentar ao Senhor. A Raíssa pode trazer o papai Maurício, a Silvana e os familiares para cá. Também o Otto, João Abreu, Azevedo, pode trazer o papai e a mamãe, Cristiano e Dayana. Estes estão vindo lá do Oriente Médio, são membros nossos aqui, que estão morando lá, estão de férias e vêm aqui apresentar o filho. Que coisa gostosa, né? A gente poder celebrar em família. Então podem chegar até aqui. Nós queremos celebrar a vida que o Senhor nos dá, presente de Deus para a nossa família, casa, mas família igreja. E vocês são queridos do nosso coração. Vamos apresentar aqui
Vamos ver se a câmera nos ajuda aqui a fazer. Ah, já está aqui, ó. Isso. Olha que delícia aqui, pastor Arthur, olha só. Essa é a Raíssa, gente, olha que coisinha linda. Quando você já viu aí, olha lá. De novo então, 1, 2, 3. Que linda, não é? Que delícia. Parabéns, papai e mamãe. Que Deus abençoe vocês, viu? Coisa gostosa. Olha só. Que bom. Cristiane e a Daiane estão chegando ali. Gostoso a gente matar a saudade deles também como igreja, não é? Chegando toda a família para cá. Isso. A gente quer conhecer o Otto. Vamos ver aqui. Cris, Daiane, tudo bom, queridos? Aqui, ó, aqui na câmera aqui. Olha, veio todo de árabe lá do Oriente Médio. Olha só, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se a câmera pega direitinho. Olha lá, ó. Olha que lindo. Que gostoso. Que coisa boa. Quero lembrar as famílias aqui, nós não batizamos os bebês, não é? Porque entendemos que a pessoa tem de tomar uma decisão pessoal com o Senhor Jesus para que então ela seja batizada. Mas apresentamos na igreja como o Senhor Jesus foi apresentado, e é uma alegria a gente poder fazer isso com vocês nesse momento aqui. Nós queremos orar com vocês, mas também dizer que nos comprometemos junto com vocês, né, de sermos instrumentos de Deus na vida dessas crianças, e que vocês sejam muito abençoados e conduzidos por Deus nessa tarefa. Mas contem conosco, a nossa oração e a nossa participação, porque a gente quer ser família com vocês cada dia. Que Deus abençoe. Vamos orar? Se você concorda, estende a tua mão até aqui, na direção dessas crianças, para dizer: Senhor, nós queremos a bênção do Senhor sobre eles. Pai querido, nós te agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos dá. Ó Deus, como o Senhor é maravilhoso e nos presenteia, Deus, com vida, com fôlego de vida a cada dia. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nos alegramos com estas famílias e os bebês, a Raíssa e o Otto. Obrigado porque eles são benditos do Senhor desde antes do nascimento. O Senhor já sabia e o Senhor já conduziu todo o processo de gestação, e eles vieram aqui com saúde. Nós te agradecemos e nos alegramos com eles, com essas famílias. Mas pedimos, Deus, que agora, desde o início da vida aqui, ó Deus, eles sejam cobertos com a tua graça, protegidos por ti, e Senhor, agraciados com famílias que se comprometem contigo e ensinar os teus caminhos. Ó Deus, junto como igreja, nós estamos dizendo: Senhor, conta conosco, e queremos ser instrumentos teus na vida dessas crianças, Pai. Abençoa e prepara o dia em que pessoalmente cada uma delas irá tomar decisão com o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da vida. Ó Deus, que elas cresçam, que elas sejam realmente separadas pelo Senhor nesta terra e se tornem referenciais dos teus valores, do Senhor, entre nós nessa sociedade. Abençoa em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, sua misericórdia é eterna. Mais um momento de oração. Nós queremos também não só agradecer pelas bênçãos de Deus, mas entender que eu e você trazemos nossas questões ao Senhor, e temos nossas lutas, temos questões que queremos nos colocar, queremos apresentar ao Senhor, e esse é o momento de orarmos. E nós queremos, ainda enquanto vamos orar, colocar um pedido em especial que chegou até aqui. A Fabiana entrega esse pedido. A Gisele e o seu marido foram membros da igreja até dezembro de 2011, mas a Gisele agora, recentemente, faleceu quando estava dando à luz num parto, e o filhinho nasceu, mas nós queremos orar agora pelo seu marido e essas crianças que ficam, e que o Senhor conforte essa família querida, seus familiares que estão nos assistindo hoje. Nós queremos separar esse momento
para orar por eles. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Em alguns segundos apresentasse o teu pedido ao Senhor. Porque o Senhor ouve a nossa oração. E Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Coloca as tuas questões diante desse Deus. E em seguida vamos orar juntos, como família de Deus também, pedindo o cuidado dele nessa família. Senhor, nessa noite nos alegramos de maneiras tão bonitas, diferentes, com os batismos, com as crianças, com o fim de semana em que estamos lembrando dos nossos filhos e dos pequeninos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, te glorificamos, Pai. Mas também porque o Senhor é esse Deus tão bom, nós nos achegamos a Ti para colocar os nossos corações e derramar as nossas dores, as nossas perguntas para o Senhor. E Pai, nós queremos pedir que o Senhor, que é um Deus tão tremendo, ouça a oração de cada um, os pedidos que cada um carrega. Ó Deus, que nossos corações derramados na Tua presença encontrem o Senhor, e que o Senhor estenda a Tua mão de bênção sobre cada um aqui, cada um que está necessitado, cada um que passa por situações difíceis. Alguns de nós não podemos nem estar aqui, alguns não podem estar aqui, porque estão enfermos e acamados. Estende a Tua mão de bênção, conforta, Deus, dá cura, Senhor, abençoa essas vidas, de maneira especial. Oramos, Pai, por esse marido, por esses filhos da Gisele que faleceu no parto. Nós não compreendemos todo o Teu plano, mas Senhor, cremos que o Senhor tem algo para fazer. E queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, se faz presente, perceptível, porque o Senhor está presente, mas que eles percebam a Tua presença e o Teu carinho, o Teu colo, o Teu conforto nesse momento tão difícil de família. Ó Deus, que esse esposo, essas crianças, ó Deus, sejam cuidados pelo Senhor, e dia após dia percebam a Tua força, ó Deus, o Teu consolo e o renovar de esperança para essa vida que só o Senhor pode dar. Ó Deus, oramos por eles e oramos por tantos pedidos aqui representados nessa caixinha também. São vidas derramadas na Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos ouve, e obrigado porque o Senhor tem algo a fazer por cada um de nós. Também te agradecemos porque no tempo das lutas há coisas para aprendermos com o Senhor. E nós queremos crescer diante de Ti, mesmo no meio das dores. Ouve a nossa oração e nos abençoa. E aceita a nossa vida e a nossa adoração ainda nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se colocar em pé e vamos cantar essa outra canção juntos, que diz assim: eu ouvi contar a história de alguém que é o Rei da Glória e que tocou a minha vida, transformou a minha vida e com certeza a sua também. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvi do sofrimento, Ele padeceu morrendo,
favor mostrava, aleijados Cristo fez andar, e aos cegos deu visão. Clamei a Cristo cura, meu espírito em tortura, minha alma Ele então limpou, me deu-me salvação. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Um vídeo lá glorioso de Jesus meu Rei bondoso preparou nos céus e um dia ali com Ele habitarei, e no celeste coro cantarei antiga história ao meu Senhor e Salvador. Só você cantando. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Pode aplaudir a Ele, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você se assente por um momentinho. Esse é um momento quando nós dedicamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas alçadas e adoramos aquele que é Rei das nossas vidas. Domingo passado nós tivemos aqui nesse culto da noite um momento muito especial, onde estivemos orando como igreja e pedindo para Deus nos mostrar o que Ele tinha conosco, porque nós faríamos o nosso melhor para terminar a obra dessa construção até maio de 2014, e Ele faria os seus milagres. E muita coisa bonita tem acontecido. Eu estou sinceramente emocionado de ver a boa mão do Senhor, não é? No final do culto de ontem, de domingo passado à noite, chegou uma família e entregou um carro de doação. E a gente ia trazer o carro para colocar ali, mas não deu tempo, porque Deus é tão bom que nós já vendemos o carro, né? Você já viu vender tão rápido assim? É milagre duplo, né? Deus é bom. Então levantamos o valor. Deus é muito bom. Você não falou, ó, Deus é bom, muito bom. E aí então o Senhor fez isso. Aí durante a semana veio um casal, eles são aposentados, missionários voluntários, viajam o sul do Brasil todo, visitando missionários, orando por eles, pastoreando voluntariamente. E eles foram tocados no final do culto, oraram e decidiram pegar toda a poupança que tinham e trouxeram a poupança inteira e entregaram para a obra da construção essa semana. Louvado seja o Senhor, não é?
E muita coisa bonita tem acontecido. Uma outra irmã nossa, missionária, tinha acabado de comprar o seu novo computador, porque quando ela foi expulsa de um país, as pessoas tomaram posse das coisas dela, e ela ficou sem computador todo esse tempo, quase mais de um ano sem computador, e ela comprou o computador dos sonhos dela. E uma semana depois vem aquela mensagem, ela pega o computador novinho dela, né, um Mac Air, né, assim, último tipo, bonito, e disse: não, isso não pode ficar comigo, isso aqui é para a casa do Senhor. Um outro irmão fechou a sua loja, disse: o que vocês precisam de material de segurança? Fez uma lista e tudo que a gente precisa de material de segurança, ele entregou aqui, e está aqui, Nilson, para você que cuida dessa área lá, não é? E a gente está vendo esse movimento da graça de Deus. As irmãs do Conjunto Feminino gravaram um CD e decidiram doar 100 CDs para a construção, no valor de R$20, está lá no estande da construção. Mostra para mim aqui, está lindo, Deus de amor, não é? E essa doação, o valor integral dessa doação vai para a nossa construção também. Saiu aí, é que eu não tenho retorno aqui. Saiu para você ver aí? Deu? A joia, legal. Estava entrando aqui domingo de manhã, hoje de manhã, e na porta um casal me para: pastor, vem aqui, pastor, vamos conversar um segundo. Eu estava atrasado, correndo, e aí eles me deram essa caixinha de presente. Mostra aqui a caixinha de presente aqui. Deixa eu tirar aqui um bilhetinho aqui. Olha só que bonitinha, caixinha, toda embrulhadinha assim. E eu vou ler o que está escrito aqui. Então aqui está escrito o seguinte: Deus é bom, Deus é muito bom. Nós sempre estacionamos nosso carro fora do estacionamento da PIB para livrar o espaço para os visitantes. Hoje estacionamos no pátio e passamos as chaves da S10 4.3 GNV 50 metros cúbicos, mais gasolina, para o abraço da vitória da PIB. Ela está revisada, inspeção GNV anual feita até outubro de 2014 e abastecida. Acompanha uma capota marítima mais Santo Antônio. Hoje eu passei uma vergonha, não sabia o que era Santo Antônio. Aí um garotinho chegou para mim e disse: pastor, vou te explicar o que é Santo Antônio. E me deu uma aula, eu agradeci porque eu não sabia. E como o carro está no... Bom, aqui é outra coisa: consagramos esse carro ao Senhor e abençoamos o novo proprietário em amor, e aí vem o nome da família que está fazendo essa doação. Louvado seja o Senhor, não é? E olha só que coisa linda, esses dois quadros que estão aqui, não é? Eu não sei se os dois são dela, não é? Eu sei que esse aqui é da irmã Orena, não é? Esse quadro, ela está doando do jeitinho que está, com moldura, tela, tudo no valor de R$ 1.500, e vai ser... A venda dele vai ser trocada em poltronas. Você vai comprar as poltronas e você leva o quadro. E esse outro que eu não sei se é dela, não, acho que não é. É outro, é valor de R$ 700, está aí. R$ 700 o valor que está ali. Deus está fazendo coisas tremendas, não é? Você está orando para saber o que é que você tem com o Senhor? Pergunta. E Deus vai falar ao seu coração. Deus falou comigo essa semana. E eu estou já tomando a minha decisão. Hoje pela manhã já falei, já fizemos a nossa entrega. Durante essa semana Deus nos incomodou bastante, eu e Cleusa. E ficamos pensando o que é que a gente podia fazer de melhor, que fosse sacrificial. E aí começamos a ver o que é que eu tenho, né? Bom, e aí eu descobri que a única coisa que eu tenho desonerada, que está liberada para fazer, é aquilo que a igreja deposita como fundo de garantia numa conta de previdência privada. E então decidimos entregar essa conta de previdência privada desses 25 anos de ministério como oferta de construção para esse templo, e esse vai ser o desejo do nosso coração. E eu sei que Deus tem, não faz isso não, isso aqui é do Senhor, não é meu, não é? E a gente vai fazer aquilo que Deus colocar no coração. Então fica de pé que eu quero orar.
tá? Nós fizemos isso, lembra? Fizemos isso semana passada. O que é que Deus tem conosco e que Ele fala ao nosso coração? Nós vamos entregar ao Senhor. Só faça o que Deus mandar. Hoje de manhã, no culto da manhã, eu repeti o sermão que a gente pregou domingo passado, tá? E no final do culto vem um senhor aqui, cujo filho é membro da nossa igreja. Ele não é membro da nossa igreja, e ele nos procurou e disse: Deus tocou o meu coração e o coração do meu filho. Ele estava assistindo o culto, e eles então fizeram uma oferta de 40 mil reais que a empresa dele está fazendo para comprar as poltronas também. E a gente está nessa coisa. Deus está fazendo. A gente faz a nossa parte e Deus faz o milagre. Não é assim? Então vamos curvar nossa fronte agora e vamos pedir para Deus falar conosco. Senhor, aqui está o teu povo, gente boa, gente séria, gente comprometida com o Senhor, com a tua palavra. O Senhor nos pediu para darmos passos de fé. Foi isso que ouvimos a semana passada, e demos passos de fé, e estamos dando passos de fé. Tu sabes, Senhor, que a tua igreja reunida no conselho essa semana decidiu seguir o cronograma da obra, com dinheiro, sem dinheiro, pela fé. Tu sabes, Senhor, que vamos levar esse assunto quarta-feira à Assembleia, e eu tenho certeza que essa igreja vai dar passos de fé, porque o Senhor é o Deus dessa igreja. E Senhor, eu quero te agradecer pelo mover do teu Espírito, que já está acontecendo, e o teu povo com tanta liberalidade tem colocado, Senhor, o seu melhor nas tuas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe esse povo, que o Senhor guarde, que o Senhor revele a tua grandeza, que o Senhor revele o teu poder, que o Senhor revele a tua força, que o Senhor desça, Senhor, aquelas situações que a gente não conhece, mas que estão acontecendo no dia a dia, e que a bênção do Senhor os acompanhe. Senhor, fala com cada um de nós aquilo que o Senhor tem conosco, para o louvor do teu nome, para o término dessa obra. E Senhor, nós estaremos dispostos a oferecer ao Senhor com alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando você estiver saindo para entregar o seu dízimo enquanto cantamos, lembra, Deus é bom, Deus é muito bom, Ele merece ser adorado. Adoremos ao Senhor. Bendirei o
que eu direi de ti? Meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Tens feito a mim feliz, eu direi de ti, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte. Tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Senhor é tremendo, né? Abra sua Bíblia, Zacarias capítulo 9. E eu quero meditar na palavra de Deus com você nessa noite, nessa profecia que Zacarias recebe do Senhor a partir do verso 1 até o verso 8. Zacarias capítulo 9, versículos de 1 a 8. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: a advertência do Senhor é contra a terra de Adraque e cairá sobre Damasco, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel, e também sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó e ouro como lama das ruas, mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo, Gaza também se contorcerá de agonia, e assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei, e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue de suas bocas, e a comida proibida dentre os seus dentes, e aquele que restar pertencerá ao nosso Deus, e se tornará chefe em Judá,
e Ecrom será como os jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores, e nunca mais o opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Querido Senhor, nesse tempo que vamos meditar na Tua palavra, em que cultuamos ao Senhor até agora de tantas maneiras diferentes, foi tão gostoso ver, Senhor, estas células que ali em Piraquara se uniram para nascer uma igreja e começar esse trabalho, e depois de 6 meses ver o resultado do trabalho dessas células unidas em torno da missão de plantar uma igreja e batizar 16 pessoas, Senhor. Louvado seja Deus, que essas casas sejam benditas do Senhor, que essas famílias sejam abençoadas pelo Senhor, e que esta primeira colheita seja, Senhor, um sinal de tanto mais que o Senhor fará naquele lugar. Muito obrigado por nos permitir vivenciar isso, Pai, porque a nossa maior alegria é ver pessoas aos pés do Senhor Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Obrigado, Pai, porque podemos estar aqui adorando a Deus, cantando louvores, compartilhando testemunhos de milagres do Senhor, de bênçãos. Obrigado porque podemos chorar as tristezas na Tua presença e saber que somos ouvidos e atendidos pela Tua graça. E agora, Pai, quando vamos meditar na Tua palavra, aplica essa palavra no nosso coração. Uma palavra que parece tão estranha, uma palavra de juízo, uma palavra, Senhor, de condenação, uma palavra que fala de esperança que fracassa, de esperança que cai. Eu te peço que nessa hora o Senhor coloque em nós a esperança que não fracassa, a esperança que é viva, eterna, poderosa, porque Tu és a nossa esperança. Põe a Tua mão de poder e fala conosco. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Essa última parte do livro de Zacarias tem como enfoque as profecias sobre a primeira e a segunda vinda do Messias, de Jesus. E assim como Daniel, Zacarias profetiza sobre os eventos futuros que estavam preparando o mundo para a vinda do Senhor Jesus. E os versículos que nós vamos estudar hoje falam desta preparação do mundo. Que negócio é esse que são essas advertências contra essas terras do norte, contra a Síria, contra os fenícios? Do que ele está falando? Que negócio é esse? Essa é uma profecia que fala a respeito de Alexandre o Grande e como ele seria instrumento de Deus para preparar o mundo para a vinda do Messias, preparar o mundo para a pregação do Evangelho. E a gente fica pensando, que coisa estranha, o que é que tem a ver Alexandre o Grande, as conquistas dele com a vinda de Jesus, com a preparação do mundo para a pregação do Evangelho? Porque através das conquistas de Alexandre, o mundo foi preparado para ter uma certa unidade cultural. Você pode imaginar o mundo de então, as culturas eram tão fechadas, mas tão fechadas, que era muito difícil você atravessar a ponte cultural para poder anunciar o Evangelho. Você já parou, por exemplo, para pensar como é que você faria? A gente tem aqui uma família, né, que mora no Oriente, e você viu o bebezinho, a gente apresentando com aquelas roupas e tal. Se a gente perguntar para eles, olha, como é pregar o Evangelho para quem só conhece Jesus de nome? É complicado. Eu ouvi uma senhora crente que tem uma empresa e tem uma representante dela, uma pessoa contratada pela sua empresa que mora na China, uma chinesa. E ela foi então para a sua empresa, para o seu escritório na China e começou a falar de Jesus para a chinesa. E a chinesa olhou para ela, não entendeu nada e falou assim: quem é Jesus?
E ela disse, não é possível que tenha alguém nesse mundo de hoje, não é, que não saiba nada a respeito de Jesus. E aquela mulher não sabia absolutamente nada a respeito de Jesus. E ela começou a tentar explicar e ela não sabia nem como começar. No dia seguinte a moça chegou e disse para ela, não precisa me explicar não, que eu já entendi. Eu já entrei no meu pesquisador da internet, já descobri tudo sobre Jesus. Será que descobriu mesmo? Você pode imaginar um mundo fechado, que as pontes culturais são tão estanques, que para você falar a respeito do Evangelho, você não tem pontos de conexão. Então Deus, na sua sabedoria, permitiu que Alexandre o Grande tivesse todas aquelas conquistas, e aquelas conquistas infundiram uma cultura ponte, e essa cultura ponte foi a cultura grega, e infundiu uma língua que permitia que as pessoas conversassem nessa língua comercialmente em todos os lugares do mundo, e essa era a língua grega. E Deus tinha propósitos em preparar todas essas coisas. Mas por detrás dessa profecia, dessas conquistas de Alexandre, há um foco, um ensino central nesses versículos. E o ensino central desses versículos é o seguinte: cuidado com a falsa esperança, pois os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Fala para quem está pertinho de você, ó, cuidado com a falsa esperança. Agora você que falou, fica quieto e escuta, porque alguém vai falar para você, ó, cuidado com a falsa esperança, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Por isso eu queria olhar para esses versículos na perspectiva desse contraste que a profecia revela. Os versículos de 1 a 7 descrevem a falsa esperança. E essa falsa esperança está pautada na autossuficiência do orgulho humano. E o versículo 8 é o contraste. E no versículo 8 o contraste é a proteção divina como verdadeira esperança fundamentada na fé no Senhor como Salvador das nossas vidas. Então, o que a gente pode aprender sobre a falsa esperança? Versículos de 1 a 7, vem uma série de advertências aqui. A advertência do Senhor é contra a terra de Adraque, e cairá sobre Damasco, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, sobre todas as tribos de Israel, e também sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro, Sidom, embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó, ouro como lama nas ruas, mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. E ao ver isso, Ascalão ficará com medo. Gaza também se contorcerá de agonia, e assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei, e Ascalão ficará deserta, um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue de suas bocas, a comida proibida dentre os seus dentes, e aquele que restar pertencerá ao nosso Deus, e se tornará chefe em Judá, e Ecrom será como os jebuseus. Alguém disse que a profecia é a história escrita de antemão. Deus escreve a história. Deus escreve a história. E é por isso que tanto Daniel quanto Zacarias vão escrever parte dessa história profetizando a respeito de Alexandre. Daniel capítulo 7, versículo 6, vai dizer que esse rei que viria seria como um leopardo. E Daniel capítulo 8 vai falar que ele seria como um carneiro lutador. E essas profecias de Daniel 7, Daniel 8 e Zacarias falam de 333 a.C., quando Alexandre derrotou os persas na batalha de Issos. E então voltou para conquistar as principais cidades da Fenícia. E ele iniciou a sua campanha por Adraque, essa primeira região que está aqui, uma região no extremo norte da Palestina,
delimitada pelo rio Eufrates. Depois ele desceu para Damasco, a capital da Síria, e depois dele derrotar estas nações, ele pegou o seu exército e marchou em direção ao sul, em direção à costa da Palestina, onde ficavam as cidades-estados dos fenícios. E ele então desce naquela batalha para conquistar essas cidades-estados dos fenícios. Mas havia uma grande dúvida: será que Alexandre vai conseguir conquistar a cidade de Tiro? Por quê? Porque os dois imperadores que antecederam Alexandre não conseguiram conquistar plenamente a cidade de Tiro. Para você ter uma ideia como funcionava, Tiro ficava às margens do mar Mediterrâneo, era um porto, aquela cidade era um porto, dali saíam os navios dos fenícios para fazerem comércio em todo o mundo. Eles eram extremamente ricos, porque vamos dizer assim, a tecnologia da navegação eles detinham, então o comércio de longa distância passava pela mão deles. Eles compravam uma coisa nessa terra, colocavam nos seus navios, levavam para outra terra que não tinha, vendiam ali mais caro, pegavam alguma coisa ali, e assim eles ficavam navegando. E ser aliado dos fenícios era uma coisa boa, porque fazia com que o dinheiro circulasse fora da região limitada do seu próprio terreno. Então eles eram muito ricos. E essa cidade na beira do mar era na verdade um lugar chamado de Tiro Velha. Mas a 1 quilômetro dentro do mar havia uma ilha. E nessa ilha eles construíram a Tiro Nova. E Tiro Nova era totalmente murada, aquela ilha era totalmente murada, não havia pontes, você tinha que pegar o navio para ir para lá. Eles eram os donos dos mares, eles sabiam navegar, sabiam se defender nos mares. Então, essa cidade era considerada inexpugnável. O que aconteceu? Quando os assírios vieram para conquistar Tiro, eles não tiveram problema de invadir a Tiro Velha, mas todo mundo deixou a Tiro Velha vazia e foi para Tiro Nova se esconder na ilha. E eles nunca conseguiram entrar na ilha. Quando Nabucodonosor conquistou aquela região, ele conseguiu dominar a Tiro Velha, mas ele nunca conseguiu entrar na ilha. E a grande dúvida era: será que Alexandre agora vai conseguir entrar na Tiro Nova, naquela fortaleza inexpugnável? E então os fenícios tinham um orgulho. Eles eram detentores de grande sabedoria e de grande tecnologia. E eles confiavam nessa sua sabedoria e tecnologia. Onde estava a falsa esperança daquele povo? Eles confiavam na sabedoria deles. E eles tinham razão para confiar. Eles tinham sido o primeiro povo a dominar a tecnologia do ferro na região da Palestina. O único que produzia espadas, o único que produzia arados, o único que produzia facões, o único que produzia qualquer instrumento agrícola eram os fenícios. Porque eles aprenderam essa tecnologia com outros povos e desenvolveram aquilo. Eles não somente tinham a alta tecnologia que podiam importar de outras regiões, mas eles tinham arquitetos que aprenderam as artes da arquitetura daquele tempo em todas as regiões do mundo. Eles tinham grandes matemáticos, eles tinham a tecnologia da época de ponta na mão. E alguém dizia assim: bom, talvez nós não sejamos o maior povo da terra, mas nós somos os mais sábios. Aguenta aí, porque nós vamos dar conta de qualquer recado. Nós temos a nossa fortaleza construída pelos nossos arquitetos, nós temos a nossa estratégia. E é interessante que até Deus diz que eles eram sábios. Olha só o que diz o versículo 1 e 2. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, sobre todas as tribos de Israel e também sobre Amate, que faz fronteira com Damasco,
e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Mas esse povo que inventou o primeiro alfabeto cuneiforme, esse povo que era de fato sábio, não tinha percebido que confiar na sua grande sabedoria, ou na sua própria sabedoria, é uma grande tolice. E há muitas razões porque é uma grande tolice, mas duas em especial, que esse texto vai nos mostrar e que a Bíblia vai nos mostrar. Primeiro, ninguém é mais sábio do que Deus. Querido, se você é uma pessoa muito inteligente, se você tem toda a tecnologia na sua mão, se você sabe responder e sabe até filosofar, saiba de uma coisa: a sua mente não pode se comparar com a mente do Criador. E que às vezes nós nos tornamos tremendamente arrogantes querendo discutir com Deus, quando na verdade a gente é só pó. E sabe qual é a segunda grande tolice da gente confiar na nossa sabedoria? É que ninguém nunca será tão sábio nessa terra que não encontre ao longo da vida alguém mais sábio do que ele. E o que vai acontecer nessa história é exatamente isso. Porque Deus tinha um propósito, e a sabedoria de Deus é maior. Deus vai dotar Alexandre com sabedoria para derrotar a fortaleza dos tiros. Querido, na tua vida você vai encontrar alguém mais sábio do que você. Eu fico impressionado como a Bíblia tenta mostrar isso para a gente. Há uma história na Bíblia, a história de Jacó. Jacó, a história dele é uma história estranha. Ele é filho gêmeo de Esaú. E eles brigam no ventre para ver quem vai sair primeiro, não é? Quem vai ser o primeiro a nascer. E essa briga fica tão caracterizada que quando Esaú nasce primeiro, Jacó está segurando na perna dele como se quisesse puxar ele para dentro. E por causa disso, dessa impressão que a parteira teve, que a mãe dele teve, ele se chama Jacó. Porque Jacó quer dizer usurpador, aquele que quer puxar o tapete do outro. E a história de Jacó é assim: ele vai tentando puxar o tapete do irmão, tirar a primogenitura dele a vida inteira. E chega um momento que ele monta uma armadilha e o irmão vende a primogenitura, o direito da herança, por um prato de lentilhas. Talvez ele achou que fosse brincadeira, sei lá, mas ele levou a sério. Mas todo Jacó tem o Labão que merece, porque aí ele vai para outra terra e ele vai encontrar o sogro dele, Labão, e Labão é pior que Jacó, e por 14 anos ele é enrolado pelo sogro. E eu costumo dizer: toma cuidado, se você quer ser um Jacó nessa vida, Deus vai preparar um bom Labão para você, e você vai sentir na vida o que significa isso. Queridos, não tem como. Se a gente confia na nossa própria sabedoria, de alguma maneira a gente vai levar um tombo, porque confiar na nossa própria sabedoria é esperança que fracassa. Segunda coisa que eles pensavam: olha, ninguém vai conseguir de fato nos conquistar, porque além de sermos grandemente sábios, nós temos muitos aliados. Você pode imaginar essa cidade-estado, com os seus barcos, viajando o mundo inteiro, fazendo comércio com o mundo inteiro, tendo conexões com os homens mais poderosos e os reis mais fortes da terra daquela época. E eles pensavam assim: não tem problema, a gente entra na fortaleza, fica aqui um tempo, porque os nossos parceiros, os nossos aliados, de alguma maneira virão nos socorrer, porque nós somos úteis e importantes para o mundo todo. E queridos, às vezes a gente imagina que a nossa esperança está na nossa sabedoria,
Mas às vezes nós imaginamos que a nossa esperança está no nosso círculo de relacionamento. A gente confia na nossa família. Eu não estou dizendo que a gente não deva confiar na nossa família. A nossa família é realmente um presente de Deus. Mas há coisas que a nossa família não vai poder fazer, a sua família não vai poder fazer por você. Às vezes nós confiamos nos amigos, então toma cuidado que você vai levar um tombo logo logo. Às vezes nós confiamos nos nossos círculos de poder e de relacionamento, das nossas organizações, das nossas empresas, dos políticos, e querido, você vai levar trombada na vida. Porque basta a gente ter um problema que demore um pouco mais para ser resolvido, ou basta a gente cair do pódio da vida, para que os nossos aliados desapareçam rapidamente. Você já teve um problema que demorou um pouquinho mais para resolver na tua vida? E aí você olha ao teu redor e parece que não sobrou ninguém. E onde está fulano? Onde está Beltrano? Ou se você estava em cima e de repente você caiu por alguma razão, e você começa a olhar, parece que você tem uma lepra, muita gente vai embora. Sobra 1, 2, 3, mas muitos desses que querem às vezes até serem amigos de fato, não podem nos ajudar. Se a nossa esperança está colocada nas pessoas, a gente vai se frustrar, porque ela é uma falsa esperança. E foi isso que aconteceu. Não veio nenhum aliado dos filícios. Quem é que ia enfrentar Alexandre? Depois eles imaginavam que as riquezas que eles possuíam poderiam comprar a felicidade deles. E certamente eles tentaram negociar a paz com Alexandre e ofereceram dinheiro, ouro, prata, e eles tinham muito ouro, prata. A Bíblia diz que o ouro e o prata era como poeira, porque eles ganhavam muito dinheiro com seus negócios. Eles eram orgulhosos justamente porque eram poderosos e tinham muito dinheiro. Mas Alexandre pensou: para que eu vou ficar com um pouquinho se eu posso roubar tudo? Eu tomo a cidade e levo tudo. Para que eu vou ficar com um pouquinho? E na verdade o ouro prata que eles tinham, que achavam que era a solução, virou o maior problema. Porque a cobiça de Alexandre não permitia ele receber apenas um tributo. Ele queria tudo. Você já parou para pensar que às vezes a gente confia nos recursos financeiros que estão aqui e acolá? Aí vem uma medida provisória do governo brasileiro e o dinheiro desaparece da conta bancária. Não estou mentindo, aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Argentina, não foi? Curralito foi na Argentina, não é? Aqui no Brasil foi o plano cruzado, não é? Você lembra, quem estava vivo aqui, tinha dinheiro naquela época? Porque você pode não ter nascido ainda, né? Porque já faz tempo, não é? Então, gente, coisa esquisita. Você tinha aqueles dinheiros que eram medidos em milhões, lembra que era milhões de cruzeiros, né? Não era milhões, e de repente você não tem nada. Não tem nada. Do dia para a noite. Eu me lembro da Ana Alzira contando aqui, que quando estourou a guerra na cidade em que ela estava, em Angola, e os exércitos estavam em litígio na fronteira da cidade, então ninguém podia entrar, ninguém podia sair, e era bala, era bomba, era avião, era tudo isso, que as pessoas não tinham o que comer, porque não havia como comprar, não havia como vender, não havia como abastecer a sua casa. Você já pensou se durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, você não pode ir no mercado? Quanto tempo a tua despensa aguenta? Você já parou para pensar nisso? E o pior, quem tem não vende. Sabe por que não vende?
porque não sabe quando vai ter de volta. E ela disse assim, que era a coisa mais estranha, que aquilo que representava a riqueza naquele tempo, estava jogado pela rua. Carros, porque não tinha gasolina. Carros, equipamentos eletrônicos, joias, ninguém estava aí. E a igreja onde ela estava, tinha recebido antes da invasão naquela cidade, 4 toneladas de fubá. E a igreja era o lugar mais rico da terra. Só tinha fubá, era fubá com água, só. Mas tinha fubá. E o povo da cidade inteira ia comer fubá com água na igreja, porque era o lugar mais rico da terra. Você já parou para pensar como às vezes as coisas que a gente dá valor não têm sentido e se tornam uma falsa esperança para nós? O ouro, a prata, nada disso funcionou para os fenícios. E então eles estavam lá na sua fortaleza, na Tiro Nova, e disseram, bom, pelo menos aqui a gente tem água, aqui a gente está preparado, abastecido, tem o cerco. Na última guerra nós conseguimos ficar 11 anos cercados e ninguém invadiu, porque como os muros da cidade envolviam a ilha, eles estavam preparados, tinham água, eles tinham alimentos, eles tinham coisas, e às vezes eles conseguiam navegar por trás da ilha, e conseguiam buscar em outras terras suprimento. E eles pensaram, se a gente conseguiu aguentar 11 anos de cerco, 3 anos de cerco numa outra guerra, aqui ninguém vai entrar não, a nossa fortaleza vai garantir. Mas olha só o que a Bíblia diz: nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha, a sua grande força não pode salvar ninguém. Se você está confiando na sua força, você vai se desiludir, porque essa é uma falsa esperança. E aí, Alexandre teve uma ideia. Ele tinha acabado de destruir a Tiro Velha. E tinha a Tiro Nova mais ou menos 1 quilômetro para dentro do mar. E ele deu ordem para o seu exército. E deu ordem para os povos que ele tinha conquistado: vocês vão pegar pedra sobre pedra da Tiro Velha. Tudo que existe nessa cidade, as construções, os móveis, tudo. E vocês vão começar a lançar no mar. E fazer uma ponte. E nós vamos chegar até a Tiro Nova. E aquela profecia dizendo que o tesouro de Tiro foi lançado ao mar se cumpriu literalmente. O povo ia lá, arrancava as pedras, arrancava os móveis, arrancava as coisas, ia colocando na beira da praia, ia fazendo os montões, e depois ia jogando mais, ia entrando mais 1 metro, mais 2 metros. 7 meses depois, ele tinha rampas de ataque colocadas em cima daquela ponte, de 48 metros de altura, que lançavam flechas acima dos muros da cidade. Ele tinha catapultas colocadas naquela rampa, naquela estrada que ele construiu sobre o mar, que lançavam enormes pedras e destruíam os muros da cidade. Ele tinha arietes que batiam nas portas da cidade da Tiro Nova. E 7 meses depois, a Tiro Nova foi destruída e colocado fogo, conforme a profecia que está aí. E Deus disse: a esperança deles fracassou. Cuidado onde você põe a sua esperança. Cuidado onde você põe a sua esperança. Porque às vezes aquilo que parece ser tão sólido se desvanece rapidamente. Agora, olha o contraste do que aconteceu com Israel. Versículo 8 vai falar, eu não sei, passaram para vocês um mapinha aí ou não? Mostraram? Não? Tem um mapinha aí para mostrar para eles? Eu não tenho retorno aqui.
A ponte de Alexandre. Está aí. Se der, põe, tá? Olha só o que vai acontecer com Israel. Verso 8 diz assim: profecia: defenderei a minha casa contra os invasores, e nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus olhos. Olha só, Tiro Antiga, ele foi jogando o entulho no mar até chegar à ilha, e ali ele colocou o seu equipamento, tomou um pedaço da praia, colocou suas máquinas de guerra e ganhou a batalha. Olha o contraste agora. Depois desse cerco, e ele tomou a cidade de Tiro, ele vai descendo e toma as outras cidades fenícias, conforme a profecia. E depois de tomar a cidade de Gaza, Alexandre vai em direção da cidade de Jerusalém. Ele não estava muito contente com o povo judeu, não. Sabe por quê? Porque ele havia mandado emissários para, depois da vitória contra os persas, para que o tributo anual que os judeus pagavam normalmente aos persas, eles pagassem agora aos gregos. E o judeu ficou quietinho no canto dele, não pagou tributo nenhum. Então ele disse: bom, já que esse povo está rebelde, nós vamos dar uma lição neles. Ele então foi na direção da cidade de Jerusalém. E aí o sumo sacerdote, sabendo que Alexandre com seus exércitos, depois de derrotar Tiro, derrotar Gaza, cidades muito mais poderosas, muito mais fortes do que Jerusalém, ele então convoca o povo por uma santa convocação. Não adiantava pensar em armas. Eles não tinham tecnologia para produzir grandes armas. Não adiantava pensar em recolher o dinheiro, porque eles eram muito pobres. Lembra? Eles eram os desterrados que vieram da Babilônia para reconstruir a cidade. E sabe para que ele convocou o povo? Para jejuar e orar. E aí o sumo sacerdote disse: gente, olha, a única esperança que a gente tem é Deus. Vamos orar, vamos jejuar. Então o povo entra na cidade, as portas são fechadas, eles saem dos lugarejos onde eles produziam a comida e se escondem dentro da cidadela de Jerusalém, dos muros da cidade, e vão lá jejuar e orar. Senhor, manda livramento, manda livramento. E na noite anterior à invasão de Alexandre, Deus dá um sonho ao sumo sacerdote. E nesse sonho Deus fala com o sumo sacerdote. E diz para ele assim: olha, vocês vão enfeitar a cidade, vou deixar a cidade muito bonita, linda. Todo mundo vai se vestir de branco. E todos os sacerdotes vão vestir as roupas sacerdotais que usam no templo. E vão ficar muito bonitos. E vocês vão abrir as portas da cidade para receber Alexandre. E vocês vão fazer um cortejo, vão cantar as canções que vocês cantam para adorar o meu nome, no meio da rua, como se fosse uma procissão. E vão sair marchando. Você já pensou receber uma ordem dessa de Deus? Porque a única defesa das cidades naquele tempo eram os seus muros. A única maneira de barganhar alguma coisa para que todos eles não virassem escravos e fossem espalhados pelo mundo outra vez, eram os seus muros. E Deus manda abrir as portas, vestir roupas bonitas e estarem marchando e adorando a Deus. Mas eles creram na promessa de Deus. Eles não confiaram no ouro, eles não confiaram nos muros, eles não confiaram nos aliados, eles não confiaram nas coisas que parecem ser a esperança, mas que não são. E eles saíram. E diz a história que quando Alexandre viu aquele bando de judeu maluco, todo mundo de branco, a cidade enfeitada, os sacerdotes todos aparamentados, cantando louvores a Deus, ele parou para ver o que era aquilo. E todo o exército ficou parado. E eles perguntaram para o sacerdote, o sumo sacerdote: por que você está fazendo isso? Porque essa noite eu tive um sonho
e Deus me falou para fazer isso. E me disse para fazer isso porque você é o homem que está em Daniel capítulo 7. E você é o homem que está no capítulo 8 de Daniel. E abriu a Bíblia e começou a falar das profecias que tinham acontecido muitos anos antes. E que elas falavam daquele homem. E aquele homem ficou tão impactado pela presença de Deus, que ofereceu sacrifícios ao Senhor. E pediu para os sacerdotes oferecerem os sacrifícios ao Senhor. E adorou o Senhor junto com eles. E aquela cidade foi uma das únicas que não foi arrasada naquela terra. Porque o Senhor é a nossa esperança. Eu não estou falando de algo que não está na história. Vai ler. Eu estou falando de uma profecia, de coisa que aconteceu, que Deus revelou antes de acontecer, mas que tomou força na história, aconteceu realmente na história, e que você pode ler. Mas eu estou falando da esperança que não falha, o Deus vivo que sustenta a nossa vida. A grande pergunta que esse texto faz para mim e para você é: onde você tem colocado a sua esperança? Eu confesso para você que colocar a esperança em Deus às vezes parece uma loucura. Fala a verdade. Não, fala a verdade. Não parece uma loucura? Eu não sei. Eu tenho que confessar para você. Às vezes eu estou orando e Deus me dá algumas palavras, me dá algumas determinações, que eu fico pensando, Senhor, como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Não dá para entender. Se eu tentar explicar, não vai dar. E às vezes Deus diz assim: não explica, faz o que eu estou mandando. E isso eu tenho aprendido, sabe? Tem coisa que não dá para explicar, que a gente tem que viver, a gente tem que tomar posse pela fé. E sabe o que é tremendo? É que a gente fica surpreendido com a manifestação da graça de Deus. Eu vim aqui dizer para você nessa noite que o Senhor é a tua esperança, que o Senhor é a tua força, que o Senhor é aquele que se revela para nós, que o Senhor fala conosco de muitas maneiras diferentes. Ele fala ao coração da gente, Ele fala através da palavra, através das profecias, Ele fala em sonhos, Ele fala, Ele é o Deus vivo, todo-poderoso, e quando Ele é a nossa esperança, a gente vai ver coisas tremendas da graça de Deus acontecendo na nossa vida. Mas existe uma grande tentação, a gente imaginar que a gente pode construir a nossa esperança. E é interessante que toda vez que a gente tenta construir a nossa própria esperança, Deus às vezes põe o dedinho e bagunça tudo. E às vezes eu fico pensando, Senhor, por que o Senhor gosta de botar o dedinho nessas coisas que parece que dão segurança e esperança para a gente? É porque Ele conhece o meu e o seu coração, e Ele sabe que se Ele deixasse essas coisas no lugar em que estavam, você ia ficar tão orgulhoso quanto os fenícios, tão nariz empinado que não ia entender que Ele é a sua esperança. Mas de outro lado, quando eu aprendo a confiar nele de todo o meu coração, então Ele derrama a bênção, porque essas coisas não são mais a nossa segurança, porque a nossa segurança é o Senhor que sustenta a nossa vida. Eu queria terminar essa mensagem orando com você agora. Essa é uma mensagem de fé, de um Deus que fala, de um Deus que escreve a história antes dela acontecer. Você já parou para pensar? Nós estamos falando aqui de 333 antes de Cristo. E Zacarias provavelmente, me ajuda aí, Igor, deve ter escrito aí por volta do ano 400, um pouquinho antes de Cristo, 70 anos mais ou menos, antes dessas coisas acontecerem. 70 anos. Deus já estava falando. Daniel escreveu um pouco antes. Tantos anos.
E Deus está dizendo, olha, eu tenho a história na minha mão. Os meus olhos não estão só sobre esse lugar ou sobre aquele lugar. Os meus olhos estão sobre toda a terra, diz o Senhor. E eu não estou nem mandando os anjos darem uma olhadinha. De vez em quando eles dão uma olhadinha, como a gente já viu em Zacarias. Mas eu estou vendo. Os meus olhos viram, diz o Senhor. Eu quero colocar a minha esperança num Deus desse, todo-poderoso. E quero fazê-lo Senhor da minha vida. Mas às vezes, tem coisas que nos amarram. A gente está amarrado a uma circunstância, amarrado a relacionamentos, amarrado na falsa esperança. E tem duas maneiras de a gente resolver isso. Ou a gente voluntariamente entrega as falsas esperanças para o Senhor e deixa Ele ser o Senhor da nossa vida. Ou Ele vai ter que colocar o dedinho na falsa esperança, para a gente poder em tempo perceber isso. É interessante que o texto diz que aqueles que sobraram de Tiro se tornaram adoradores do Senhor. Está lá na profecia. Você pode imaginar? A cidade foi derrotada. A gente com ouro, tecnologia, influência, perdemos tudo. Esse bando de gente pobre, adorador de Deus, sai de roupa branca, louvando ao Senhor, e ainda são premiados por Alexandre. Que coisa maluca é essa? E aí eles diziam, olha, porque a nossa esperança é o Senhor. E aí os moradores que haviam sobrado de Tiro diziam, eu também quero ser um adorador, porque não me sobrou mais nada. Que você seja um adorador tendo tudo, e não apenas quando não lhe sobrar mais nada. Porque Deus ama tanto você, que se for preciso fazer você virar um adorador dele, e entender que Ele ama você, não deixando nada, Ele vai mexer. Eu conheço muita gente que já perdeu tudo. Mas quando a gente aprende, e a gente deixa Ele ser o Senhor da nossa vida, Ele diz, vem filho, vou te abençoar e te ensinar a viver a verdadeira esperança. Curva a tua fronte. Eu não posso chamar ninguém aqui à frente, tem um monte de grade aqui na frente. Eu adoraria chamar você para a gente orar, mas não dá. Mas eu quero orar por você, eu não quero perder a bênção de orar por você. Se hoje o Espírito Santo de Deus estiver falando ao seu coração, se você está ouvindo a voz do Espírito aí dentro de você, dizendo, olha, onde você tem colocado a tua esperança? E o Espírito de Deus está dizendo, coloca a tua esperança em mim, experimenta, dá passos de fé junto comigo, experimenta. E talvez você esteja morrendo de medo, dizendo, Senhor, o Senhor vai mexer nisso, vai mexer naquilo. Querido, se você está confiando em coisas que não são aquilo que pode de fato abençoar a tua vida, Deus vai mexer. Eu não vou mentir para você. Mas quando Ele mexe, nós somos mais abençoados ainda. Quando a gente entrega, é mais fácil, porque Deus nos abençoa sobremaneira. Então hoje eu quero orar por você, a quem o Espírito Santo está falando, olha, hoje é dia de entrega. Tudo que está amarrando você, tudo que está impedindo você de colocar a sua fé só em Jesus, pode ser uma dor, uma amargura, uma lembrança, uma palavra ruim, uma história, ou uma coisa boa. Hoje o Senhor está falando, filho, coloca uma esperança eterna no teu coração. E se você estiver ouvindo a voz do Senhor aqui, eu não posso chamar você aqui na frente, que não dá. Eu vou pedir para você se levantar aí no teu lugar, e quero orar por você, e quero pedir que o Senhor tome você nas mãos dele, que Ele o abençoe, que Ele te ensina. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando? Vai ficando de pé aí no seu lugar, lá na galeria, aqui embaixo, onde você estiver. Se o Espírito Santo de Deus estiver falando com você, você diz, não, o Senhor falou comigo, não foi com o meu vizinho não, o Senhor falou comigo, eu sei.
Está lá em cima, estou vendo lá na galeria, estou vendo aqui embaixo. Se tiver uma família que está vivendo uma batalha, uma tribulação, e vocês sabem que tem muita coisa em jogo, cutucam o outro e dizem: gente, a nossa esperança tem que ser o Senhor. A nossa esperança tem que ser o Senhor. A nossa esperança tem que ser o Senhor. Senhor, seja a minha esperança. Agora nós vamos orar. Você vai fazer a primeira oração. O que está amarrando você? Fala para Deus: Senhor, estas coisas estão me impedindo. Eu estou apegado a isso, eu estou apegado àquilo, eu tenho essa lembrança, ou eu tenho essa dor, eu tenho esse sentimento. Fala para Deus. Eu não posso falar isso, porque eu não conheço a tua história. Mas fala. E diz: Senhor, eu hoje quero colocar o Senhor como minha esperança. E vou entregar essas coisas nas tuas mãos. Eu estava tão apegado, achando que isso era. Mas eu vou colocar o Senhor como minha esperança. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, tem um povo teu, amado, precioso, bendito, que está em pé na tua presença, que ouviu a tua palavra agora. E por causa da tua palavra, eles se colocaram em pé para dizer: ô Senhor, sou eu entendi. Assim como o Senhor fez no passado, que o Senhor vestiu aquele povo para a festa, e eles colocaram as roupas mais bonitas, brancas. E assim como o Senhor colocou nos sacerdotes as roupas mais bonitas do templo, e assim como o Senhor enfeitou aquela cidade e permitiu que eles assim fizessem, num tempo que parecia o mais complicado e impossível de se ter vitória. Quero te pedir que o Senhor faça isso com os teus filhos agora. Que o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, purifique de todo o pecado. Que o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, se derrame poderosamente sobre essas vidas. Que a alegria do Senhor esteja sobre eles. E que a promessa do Senhor: Tu és meu filho bendito, em quem eu tenho alegria, esteja com eles. Senhor, Tu és a esperança deles. Alguns, Senhor, estão colocando com medo diante do Senhor coisas preciosas, pessoas preciosas, situações. E eu quero te pedir: toma, Senhor, e guarda no cofre do Teu tesouro. Porque às vezes são pessoas amadas, que a gente tem medo de perder. Guarda no Teu cofre, para abençoá-las também. Senhor, se tem uma dor lacerante, cura essa ferida agora. E que venha a graça do Deus vivo. Tu és a nossa esperança. Abençoa o Teu povo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, querido. No final desse culto, se você quiser conversar com alguém sobre o que está aí no teu coração, se você quiser saber como pode caminhar pela fé, colocando Jesus como a sua esperança, procura um dos pastores aqui, procura alguém na introdução ou lá na integração da nossa igreja. Diz: olha, eu tomei uma decisão hoje, mas eu queria saber um pouco mais. O que eu faço agora? E nós queremos ser parceiros seus nessa jornada de fé. Mas olha, nada nem ninguém substitui aquele que é a verdadeira esperança, Jesus Cristo o Senhor. Não larga dele. Leva ele no teu coração. Fala com ele na tua casa. Anda dirigindo o carro falando com o Senhor. Pega o ônibus falando com o Senhor. Ele é a nossa esperança. Fica de pé, dá a mão para quem está perto de você. Nós vamos adorar o Senhor juntos aqui. Fecha aí o corredor. Somos um povo, uma família. Lá em cima também. Todo mundo de mão dada. E nós vamos adorar o Senhor. Bendirei o Senhor para sempre.
semana possa ter essa certeza, amém? E a cada dia sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei, do Senhor direi, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. queria ouvir só você cantando e falando isso assim. Tenho eu no céu senão a ti, e não há quem eu deseje além de ti. Aleluia. Desfeito a mim Amém. E eu direi de ti, Senhor, todos os dias. eu direi de ti, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte, tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Diga frases aí do seu coração ao Senhor, o que Ele é para você. Feche os teus olhos e diga assim: ah, Senhor, se é isso que o Senhor é para mim. Tu és grande, Tu és soberano, Tu és fiel, Tu és tremendo. O Senhor é a nossa esperança, Ele é a nossa certeza, Ele é a nossa vitória. Ele é o que nos completa a cada dia. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o Senhor que domina sobre todas as coisas, em todas as circunstâncias. Ele é o Senhor que nos faz feliz. Amém. Tens feito a mim feliz, eu direi de ti, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte, tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, Louvado seja o Senhor. minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Socorro meu, Socorro
Aleluia, aleluia. Querido, vá na graça do Senhor Jesus. Senhor, que a tua bênção esteja sobre o teu povo, que toda graça, misericórdia e a consolação do teu Espírito Santo, que o dia de amanhã, que toda essa semana seja uma semana de bênção na vida dos teus filhos, na vida de todos os líderes da tua casa, que essa semana tenha uma semana tão intensa, com agenda, com tantas coisas, mas que a tua boa mão esteja sobre todos nós, porque o Senhor é a nossa esperança e em ti nós confiamos. Assim seja todos os dias da nossa vida, Senhor, sendo conduzidos pela boa mão do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Vai na graça do Senhor Jesus, queridos. Nos vemos aí durante a semana ou no próximo final de semana. E o tema é Celebrai, Adorando e Servindo, com o pastor Paulo Davi, dia 19 de outubro, às 19 horas, com jantar de comemoração. O ingresso custa R$ 26 ao final dos cultos.